Olá, meus alunos! Hoje nós vamos falar de petição online. Esse gênero textual já foi estudado por nós, não é verdade? Nós já falamos sobre isso em algumas aulas, mas hoje então, com o intuito revisional, nós vamos falar um pouco mais sobre esse gênero que é tão importante. Vocês sabem que a petição online é um tipo de assinatura digital, não é? É como se fosse um abaixo-assinado, só que agora essas petições elas ocorrem de forma online. As pessoas colocam essas petições em determinadas plataformas e a partir dali, de acordo com que as pessoas vão aderindo à causa, elas vão assinando essas petições. A petição ela é uma forma de engajamento social, a gente pode engajar na sociedade em relação a isso. É um serviço de cidadania importante para as pessoas, não é? Hoje em dia existem duas plataformas muito importantes que recebem esse tipo de petição. Uma é a Avaz e a outra é a Change.org. Então essas duas plataformas recebem mais ou menos 12 milhões de assinaturas, já receberam. Por mês são mais de 1.300 assinaturas. Então é sinal de que a sociedade ela está se engajando em determinados problemas. Então há coisas que precisam ser resolvidas e elas então vão trabalhar para que isso realmente aconteça, né? Bom, um excelente exemplo que nós temos da funcionalidade da petição ocorreu na União Europeia. Eles estavam utilizando nas lavouras alguns pesticidas que eram chamados de neonicotinoides. Esses neonicotinoides eram pesticidas que estavam matando as abelhas. E aí, então eles fizeram uma petição proibindo esse tipo de pesticida na União Europeia. O que aconteceu? Foram mais de 4 milhões de assinaturas, o que realmente fez com que fosse banido esse pesticida, né, do mercado. Então não se produzia mais, não se produz mais, até o fim do ano ele será completamente proibido. Então é sinal de que as petições elas funcionam e muito, né? Outra coisa importante também, na hora de se fazer uma petição, a gente tem que tomar cuidado, porque essa petição ela não pode ferir os direitos humanos. Então, questões relacionadas à homofobia, ou racismo, ou à xenofobia, são coisas que não podem acontecer, tá? Agora, uma coisa importante que eu já comentei com vocês em sala de aula, né? Quem pode fazer esse tipo de petição? Qualquer pessoa pode fazer, qualquer cidadão. Ele pode entrar numa plataforma e começar então a fazer essa petição, tá? Segundo ponto, essa petição não pode, de forma alguma, que seja alguma coisa relacionada que destrua o direito humano, né? Então não pode ser nada que venha a ser contra os direitos humanos. E aí então a divulgação dessa petição também ela pode durar muito tempo. Depende do assunto, depende daquilo que se quer. Por exemplo, o Greenpeace, né, que é uma ONG relacionada ao meio ambiente, que está sempre denunciando problemas, né, relacionados ao meio ambiente, sempre utiliza alguma petição, tá certo? Então, às vezes são petições que duram bastante tempo, né? Bom, além disso, logo depois que a pessoa, então, ela divulga esse processo, vem o momento que as pessoas começam a assinatura dessa petição, tá? Então, ele assina, e aí, quando as pessoas assinam, a autoridade pública vai ser acionada, vai ser notificada. Então, a quem se dirige essa petição? Então, a quem for dirigida essa petição então vai receber essa notificação, tá? Essa autoridade vai receber essa notificação. Aí depois entra nessa parte de assinaturas, né? Quantas assinaturas receberam e aí então a partir daí, dependendo do tipo de petição, ela pode viralizar. Quando ela viraliza, como aconteceu na União Europeia, milhões de pessoas assinam, então realmente eles vão precisar ter uma atenção maior ao assunto que está sendo mostrado dentro dessa petição, tá? Depois, né, que essa petição ela recebe esse processo importante, a gente tem a conversa entre o autor da petição
e a autoridade responsável a quem essa petição foi encaminhada, seja essa autoridade pública ou privada, né? Então você pode fazer uma petição ao prefeito da cidade, à Câmara dos Vereadores, ao Senado, ao STF, então a quem for mandado, então a gente recebe sim, então essa autoridade recebe essa notificação, tá? E aí então vai se encaminhar. Lembrando que sempre um caminho mais curto é você tentar esse contato por meio de um telefone ou pelo chefe, né, de um gabinete. Bom, essa petição ela tem sempre que estar, para ela ser validada, ela precisa ter ações, né? Quais as ações vocês estão propondo dentro dessa petição? E uma notícia não muito positiva é que no Brasil ainda as petições não têm validade legal. Porque, por exemplo, na Casa Branca, por exemplo, existe um site oficial para que as pessoas coloquem lá as suas petições. O Reino Unido também, a partir de 10 mil assinaturas, já é encaminhado diretamente ao responsável, né? Então, a gente vê que alguns países evoluíram mais em relação a essa questão da petição. Mas, como eu falei, existem essas petições, são válidas, e quanto mais a gente fizer, daqui a um tempo também ela terá esse valor legal que a gente precisa, certo? Atualmente, elas são levadas às autoridades, ao presidente da Câmara, ao STF, mas o que eu quero que vocês sempre se lembrem disso? Da importância social de uma petição, tá? Ela é extremamente importante para a nossa sociedade. Depois, né, eu gostaria que vocês se aprofundassem nesse gênero. Inclusive, eu já pedi a vocês que possam pensar em possíveis temas de petições, porque em breve nós vamos nos reunir e vamos pensar, vamos fazer uma petição, porque, como eu falei, é um instrumento muito válido de cidadania, do exercício da cidadania, então a gente vai trabalhar em relação a isso, ok? Eu vejo vocês depois na plataforma online para poder tirar dúvidas. Até mais!